Polícia Federal continua em cima dos combustíveis e as adulterações no país, e você vai ver também. Banco Central obriga instituições financeiras a rejeitarem transferências de contas suspeitas de fraude. Hospitais de todo o Brasil acendem o alerta sobre o golpe do falso exame. Balneário Camboriú começa a construção do seu muro para evitar cheias e de olho no verão. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, 1h da tarde, mais 16 minutos, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região nessa sexta-feira, 12 de setembro de 2025, tempo firme em todo o sul catarinense, temperatura na casa dos 21 graus nesse momento, vento geladinho ainda algumas horas, mas o tempo permanece firme nesse final de semana, então se você quiser aproveitar, temperatura na casa dos 25 graus, mas há uma previsão aí até de um pouquinho que possa ter geada na serra de sábado para domingo. A madrugada e a noite vai ser bem fria, podendo chegar a 0 lá na serra. Então, gente, amanhã vai continuar gelada, mas a tarde vai esquentando como está hoje e dá para aproveitar o final de semana aí, se você quiser, com a sua família. Já na segunda-feira começa a preparar tudo de novo, que vem aí mais uma outra frente fria que pode chegar com chuva já na segunda. Então, é aproveitar o final de semana para colocar aquela roupa no sol, abrir a casa como a gente gosta, porque a chuva vai voltar. O Banco Central vai obrigar as instituições financeiras a rejeitarem transferências de dinheiro para contas com suspeita de fraude. A regra já está em vigor. Os sistemas devem ser adaptados durante, no máximo, 30 dias. Todas as transações envolvem contas de depósito à vista, poupança e pré-pagas. Para avaliar o possível envolvimento das contas em fraudes, os bancos deverão se abastecer com informações dos sistemas eletrônicos e bases de dados de caráter público ou privado. Segundo a autoridade monetária, em caso de bloqueio, a instituição deverá comunicar o titular da conta. O objetivo é interromper o fluxo de dinheiro dessas contas, um dos principais meios usados para golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro. Para o Banco Central, quando os bancos não permitem a entrada de recursos na origem, reduzem a capacidade para os criminosos usarem as contas para espalhar os valores, tornando mais ágil a recuperação de recursos e a investigação. O Banco Central também deu um prazo de até 13 de outubro de 2025 para que todas as medidas necessárias para cumprir a norma sejam implementadas pelas instituições financeiras. A medida complementa a que começou a ser feita pela Receita Federal, que é a nova fase da Operação Inflamável, voltada a empresas revendedoras de combustíveis que não corrigiram irregularidades para devolver dinheiro de impostos. Isso aconteceu pouco tempo depois da mega operação Carbono Oculto, considerada a maior ação já realizada no Brasil contra o crime organizado, que identificou o envolvimento de algumas empresas no setor com o PCC, o primeiro comando da capital. Na etapa anterior, mais de 6 mil empresas aproveitaram a oportunidade de regularizar a sua situação, resultando na recuperação de mais de 5 bilhões de reais. Entre as mudanças, o Banco Central criou um limite de R$15 mil para Pix e TED feitos por meio de instituições duvidosas. Para fazer desvios de maior volume, os criminosos teriam que realizar uma grande série de transferências individuais de até R$15 mil, o que daria mais trabalho e facilitaria o rastreamento dos destinatários. Gente, agora não tem como fugir de dar essa informação. Na tarde dessa quinta-feira, um crime chocou a região sul de Santa Catarina, quando uma mulher de 42 anos, que é a única suspeita, acabou matando a própria filha, de apenas 2 anos, com golpes de faca no pescoço. No depoimento na delegacia, ela reforçou a versão que havia apresentado para a polícia militar, que não lembra do momento em que a vítima foi assassinada. O delegado Jorge Giraldi, que é o coordenador da Central de Plantão de Polícia da região da MESC, da região do Extremo Sul, foi quem ouviu a vítima. Ele conseguiu, quem ouviu, melhor dizendo, a
criminosa no caso. Ele conseguiu apontar não conseguiu apontar a motivação do crime e acredita que a mãe da menina tenha se passado e tenha entrado em surto psicótico. Durante o depoimento, a acusada entregou o celular, a senha, ficou o tempo todo à disposição e afirmou não ter lembranças do crime. Apenas que estava no horário do almoço, deu comida para a filha, que tem necessidades especiais, e logo após começou a gritar pelo marido para ajudá-la a salvar a mais nova. A polícia a encaminhou para o presídio regional de Araranguá e agora ela vai passar por um teste de sanidade mental para saber se há algum grau de comprometimento. O crime foi cometido com o uso de uma faca de cozinha. A arma usada, para esfaquear a bebê foi apreendida e a mulher já foi encaminhada para o presídio. Ela pode responder e deve responder por homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso de dificultação de defesa da vítima. Então, hoje, ainda segue as investigações. A polícia de Balneário Gaivota tem mais 25 dias para fechar o inquérito e, de acordo com o delegado Jorge Giraldi, a mulher, a mãe da criança, todo o tempo prestou todas as informações, todos os esclarecimentos e disse não se lembrar do momento em que a criança foi esfaqueada. Somente estava ali dando comida, colocou a menina no cadeirão, a menina estava comendo, foi atender a outra filha e quando se deu por si, começou a gritar, chamando o marido, pedindo ajuda porque a menor estava deitada numa poça de sangue, enfim, a polícia foi chamada, o SAMU foi chamado, mas a menina não resistiu. Agora vamos continuar acompanhando esse caso, mas ontem chamou muita atenção, a menina inclusive foi socorrida pelo SAER, tentaram salvar, mas infelizmente não deu. E agora vamos saber o que vai acontecer com essa mãe e o que realmente aconteceu, se foi um surto psicótico. 1h20, vamos mudar um pouco de assunto. O Brasil voltou a bater recorde de grãos. Nessa safra foram 350 milhões de toneladas. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o aumento foi de 16% em relação à última colheita. Dos 49 milhões de toneladas a mais, 47 foram de soja, milho, arroz e algodão. Segundo a Conab, o bom resultado deve ser creditado ao aumento da área plantada, além das condições climáticas favoráveis, principalmente no centro-oeste do Brasil. A soja registrou produção recorde, estimada em mais de 170 milhões de toneladas. Além da soja, o milho apresenta um aumento de produtividade nas lavouras, considerando as 3 últimas safras. É esperado pouco mais de 139 milhões de toneladas, a maior colheita do produto já registrada pela estatal. O arroz já terminou sua temporada de colheita, com uma produção de quase 3 milhões de toneladas, atingindo a 4ª maior safra já registrada, ficando atrás apenas dos volumes de 2010, 2011, 2004, 2003 e da temporada de 2004 e 2005. Junto com os grãos está o algodão, com uma colheita de 4 milhões de toneladas, o que mantém o Brasil na liderança mundial da exportação da fibra. Com o aumento histórico da safra, o presidente da Conab disse que a companhia voltou a fazer estoques de alimentos, o que acaba ajudando a controlar a inflação. Além disso, o governo federal anunciou que vai liberar 12 bilhões em recursos do Tesouro para a renegociação de dívidas de produtores rurais, que tiveram perdas de safras devido a adversidades climáticas. A seguir, o golpe do falso exame chama atenção em todas as redes hospitalares do país. De volta com o nosso Informe Região. Olha só, gente, a Receita Federal iniciou uma nova etapa da Operação Inflamável, voltada ao combate de irregularidades na apuração de créditos tributários por empresas revendedoras de combustíveis. A ação tem como foco contribuintes que não se autorregularizaram após terem sido alertados sobre inconsistência em seus pedidos de ressarcimentos. A Secretaria da Receita Federal iniciou uma nova etapa da Operação Inflamável. A ação é voltada ao combate de irregularidades na apuração de valores usados por empresas no abatimento de impostos devidos de revendedoras de combustíveis.
O foco da operação são os contribuintes que não acertaram as contas com o fisco, após avisos do órgão sobre inconsistências em seus pedidos de ressarcimento. A ação acontece após a mega operação, realizada em 28 de agosto, que identificou o envolvimento de algumas empresas do setor de combustíveis com o primeiro comando da capital, o PCC. A Receita Federal informou que, na fase anterior da operação, mais de 6 mil empresas aproveitaram a oportunidade de corrigir espontaneamente suas escriturações fiscais digitais das contribuições para o PIS e para a COFINS. Com isso, resultou na regularização de 5 bilhões e 200 milhões de reais em créditos indevidos, o equivalente a 73% do total identificado. Segundo a Receita Federal, agora, mais de 87 mil pedidos de ressarcimento que permanecem irregulares estão sendo analisados. A estimativa é que o valor total em análise ultrapasse 1 bilhão e 700 milhões de reais. 1h28, o Código de Defesa do Consumidor completou 35 anos ontem. Um estudo revelou como o consumidor brasileiro tem conhecimento e utiliza os seus direitos. No dia em que o Código de Defesa do Consumidor completa 35 anos, uma pesquisa revelou que as regras são conhecidas atualmente por 86% da população. O levantamento foi realizado pelo Colegiado Nacional de Procons Estaduais entre os dias 2 e 9 de setembro, com 1.252 participantes de todas as regiões do país. A consulta mostra que 68% já tiveram algum problema ao comprar um produto ou serviço nos últimos 2 anos, e 31% não enfrentaram nenhuma dificuldade. Dos que tiveram problema, 38% conseguiram resolvê-lo totalmente com a empresa ou fornecedor. Além disso, 19% resolveram apenas parcialmente e 41% não conseguiram resolver a questão diretamente. Cerca de 58% dos entrevistados já utilizaram plataformas digitais públicas ou privadas para registrar queixas de produtos comprados. E dos que conhecem o código, 84% consideram a legislação muito importante para a proteção do consumidor. De acordo com o Colegiado Nacional de Procons, os números mostram que o brasileiro está atento aos seus direitos e valoriza os mecanismos de proteção ao consumidor. O Código de Defesa do Consumidor foi instituído em 11 de setembro de 1990 e reúne a legislação que protege os direitos dos consumidores, regulamentando a relação entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços. E mais um alerta, né, gente? Os dados em relação ao número de obesos do mundo mostraram o quanto a alimentação está ficando cada vez mais pobre em nutrientes e rica em gorduras e também ultraprocessados. O Unicef alertou sobre um aumento da obesidade entre crianças e adolescentes, chegando a 9,4%. Pela primeira vez, a prevalência global de obesidade entre pessoas em idade escolar supera a de desnutrição, que é de 9,2%. Claro, é bastante chocante. 1 em cada 10 crianças vive com obesidade. 1 em cada 5 crianças vive atualmente com sobrepeso. Em termos numéricos, o número de crianças afetadas pela obesidade em todo o mundo é de 188 milhões. Esses números são bastante chocantes. Entre 2000 e 2022, o sobrepeso disparou. O número de jovens de 5 a 19 anos afetados por essa condição dobrou de 194 milhões para 391 milhões. E o aumento é ainda mais acentuado no caso da obesidade, uma forma mais grave de sobrepeso, associada a distúrbios metabólicos, como diabetes e certos tipos de câncer, que às vezes é acompanhada de baixa autoestima, ansiedade e depressão. Em 2022, 8% das pessoas de 5 a 19 anos eram obesas em todo o mundo, ou cerca de 163 milhões. No ano 2000, eram 3%. O Unicef culpa a indústria de alimentos ultraprocessados e suas práticas comerciais voltadas para o lucro. O mais importante é que os governos precisam aprovar leis para regulamentar os produtos e práticas empresariais. Isso inclui medidas desde a rotulagem nutricional na frente da embalagem, até restrições de marketing, impostos sobre bebidas açucaradas e melhorias significativas nos ambientes de alimentação escolar.
O Unicef admite que esses produtos costumam ser mais baratos do que alimentos frescos, mas insiste que a culpa não é das crianças ou de suas famílias, mas de uma falha da sociedade. A Agência da ONU para a Infância também rejeita o mito que cerca os esportes, afirmando que é impossível escapar das consequências da má alimentação apenas com atividade física. Historicamente, a prevalência de sobrepeso em crianças e adolescentes era maior nos países desenvolvidos. Mas desde 2000 a diferença diminuiu, com as taxas de obesidade disparando em algumas ilhas do Pacífico, onde as importações estão substituindo produtos tradicionais. Para alguns países, isso representa um golpe duplo, com a coexistência de desnutrição e obesidade. Isso ocorre em algumas áreas de crise humanitária e conflito, onde grandes empresas doam grandes quantidades de ultraprocessados para promover sua imagem e crianças famintas só têm acesso a alimentos prejudiciais à saúde. Pois é, né, gente? Uma nova forma de golpe tem feito hospitais e laboratórios alertarem seus pacientes sobre ações de estelionatários no Brasil inteiro. Hospitais e laboratórios em diferentes regiões do país estão emitindo alertas sobre um novo golpe que tem enganado pacientes em busca de exames médicos. Os criminosos entram em contato dizendo que os laudos estarão disponíveis para entrega em domicílio e enviam um motoboy para realizar a falsa entrega. Na visita, é cobrada uma suposta taxa que só pode ser paga com cartão. O problema está na máquina de pagamento utilizada. De acordo com relatos, os estelionatários utilizam equipamentos adulterados, capazes de realizar transações fraudulentas diretamente na conta bancária da vítima. Dessa forma, em vez de pagar uma taxa simbólica, o paciente acaba tendo prejuízos financeiros significativos. Instituições de saúde renomadas reforçaram que não realizam cobranças por entrega de exames, tampouco tratam de questões financeiras por aplicativos de mensagem ou telefone. O episódio ganhou repercussão quando o influenciador digital Casimiro Miguel relatou que a mãe dele quase caiu nesse tipo de golpe. Em agosto, 2 homens foram presos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, suspeitos de aplicar essa fraude. A Secretaria de Segurança Pública informou que um dos casos já está sob investigação e reforçou a importância de registrar o boletim de ocorrência sempre que houver tentativa ou consumação do golpe. Os especialistas em segurança orientam desconfiar de pedidos de pagamento inesperados, confirmar diretamente com o hospital ou laboratório qualquer informação, além de conferir sempre os valores na tela da maquininha antes de digitar a senha. A seguir, novo projeto prevê evitar cheias em Balneário Camboriú. De volta com o nosso Informe Região. Olha só, gente, tem um projeto hoje que vai acontecer em Criciúma, né? Hoje não, desculpa, amanhã em Criciúma, aonde o pessoal vai fazer aí o balcão de negócios, amanhã na Praça Nereu Ramos, com o objetivo de, claro, né, trazer oportunidade de empregos para as pessoas. Quem quiser já fazer aí a inscrição, tem ali a Central do Emprego, embaixo do Terminal Central. Mas quem quiser ir amanhã na Praça Nereu Ramos, das 8 da manhã até o meio-dia, vai estar lá tudo disponível para você, vai ter empresas já com RH à disposição até para fazer a entrevista de emprego. É só levar o currículo. Ah, não tenho currículo, não tenho como imprimir, tá com problema, não tem. Leva a carteira de trabalho digital hoje, todo mundo tem que ter, né, gente? Todo mundo tem um celular, leva a carteira de trabalho digital, lá na hora vai ter acesso à internet, dá para conferir os dados, leve seus documentos, se já tiver, lógico, em mãos, fica tudo mais fácil. Então, amanhã, a Assistência Social do município de Criciúma, junto com outras pastas, vão estar na Praça Nereu Ramos, das 8 da manhã ao meio-dia, fazendo, né, essa movimentação que é um mutirão de empregos ou balcão de negócios para você aí que está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho. Quem
quem sabe tá já ganhando um novo emprego aí a partir da próxima segunda-feira. Olha que legal, começar a segunda metade de setembro aí já com emprego garantido. Então, uma boa oportunidade amanhã na Praça Nereu Ramos, e lembrando, o comércio que é aberto até às 5 horas da tarde. 1h39, um muro subterrâneo de cerca de 6 quilômetros de extensão começou a ser construído na praia central de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, para proteger a orla da maré alta. Depois de vários problemas relacionados com a maré alta nas praias de Balneário Camboriú, através de um novo estudo de caso, a Prefeitura conquistou as licenças e começará as obras de construção de uma estrutura de concreto armado que terá mais de 2 metros de profundidade, que vai funcionar como contenção de barreira contra erosão. Segundo o município, a obra faz parte do projeto de reurbanização da orla, estimado em mais de 31 milhões de reais ao todo. O primeiro dos cerca de 24 trechos previstos tem cerca de 1,5 quilômetros de extensão e já começou a ser construído este mês. A orla é contornada pela Avenida Atlântida, onde estão localizados muitos dos arranha-céus mais altos e luxuosos do município. A cidade possui imóveis com o custo do metro quadrado mais alto do Brasil, segundo o índice FIPZAP. Após a mega obra de alargamento, que aumentou em 2021 a faixa de areia da Praia Central para 70 metros, poças de água semelhantes a piscinas naturais passaram a aparecer na orla em períodos de maré alta, chamando a atenção de frequentadores e gerando questionamentos sobre os efeitos dessa ampliação. Segundo a Prefeitura de Balneário Camboriú, o muro feito de concreto armado e base de pedra vai funcionar como uma proteção costeira para evitar a formação desses acúmulos de água. A contenção será construída entre a área de restinga e passeio para pedestres, que também fazem parte da reurbanização. Portanto, aí Balneário Camboriú se mexendo, já prevendo o verão 2026, mas também, outras contenções aí para problemas na estrutura da cidade. 1h40, antes da gente encerrar, hoje tem Criciúma em campo, às 7 horas da noite, Volta Redonda e Criciúma, lá no Rio de Janeiro. O pessoal já se ajeitando, pois se o Criciúma vencer essa partida, tem grande chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Então tá todo mundo cheio de expectativa nesse jogo. E lembrando, para você que quer ver o Criciúma, também tem Criciúma no domingo em casa, aí só que pela Copa Santa Catarina. Então, se você ficasse com saudade, vai ver o time B na Copa Santa Catarina, domingo, no estádio Heriberto Wilson. Além de Volta Redonda e Criciúma, hoje pela Série B tem Coritiba e Goiás, e aí os nossos catarinenses entram em campo. Só o Avaí lá na terça-feira às 7h30, Chapecoense às 9h35 contra o Atlético Paranaense, o Avaí contra o Atlético Goianiense fora de casa. Lembrando, tanto o Avaí quanto o Chapecoense também estão na Copa Santa Catarina, mas aí com os times B. 1h42, com essa informação a gente encerra o Informe Região dessa semana. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera, hoje no final de semana, tem sala de entrevistas também, continue na nossa programação. Às 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, e às 4 a Hora da Graça chega, encerrando a nossa programação local, abrindo a grade da HIT TV. Lembrando que a TV Primavera também é a TV do Show da Fé. Façam uma boa sexta, um bom final de semana e a gente se vê segunda-feira. Tchau!